Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora imagine o que pode acontecer quando o ladrão que vem para matar, roubar e destruir se assenta na presidência da República. Pois é, neste ano Lula vai tentar consumar seu anseio revolucionário almejado desde a década de 80. Acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Lula não tem sucessor para 2026. As eleições municipais demonstraram que Boulos é um fracasso mais que consumado. Haddad já era considerado o pior prefeito de São Paulo e agora, como ministro, virou uma piada nacional. Ninguém, em sã consciência, votaria em um sujeito cujo apelido é Tachad. Já Janja Gira, que Lula estava apostando como uma possível sucessora, foi regurgitada pelo brasileiro. Ou seja, o criminoso precisa acelerar o seu plano para assim aplicar o golpe definitivo no país. Se liga nesse depoimento dado por Leonardo Boff, arauto da teologia da libertação e confidente de Lula, um pouco antes das eleições de 2022. O Lula de hoje não é o Lula de antes, é o Lula muito mais aprofundado. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Se prepare, porque a tão aclamada picanha vai chegar esse ano. E ela vai entrar com tudo no traseiro do brasileiro, principalmente daqueles que pertencem à classe média, que é tão odiada por este governo. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Bom, já vai mandando aquele like esperto no vídeo. Deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Como você já deve saber, o real é atualmente a moeda que mais se desvaloriza no mundo. Nesta quinta-feira, o dólar comercial atingiu R$ 6,23 na máxima. Isso mesmo depois do Banco Central ter vendido boa parte de suas reservas de dólar para tentar conter a subida da moeda americana. O dólar acima de R$ 6 é um recorde desde que o real foi lançado em 1994. Resultado direto de um governo que, sem qualquer responsabilidade fiscal, gasta como se não houvesse amanhã e que nunca escondeu sua falta de apreço pelo mercado.
E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Mas o recorde não foi só na desvalorização do real. Esse governo bateu outros recordes nefastos. Queimadas. A área queimada no Brasil de janeiro a novembro de 2024 foi de 29,7 milhões de hectares, o que representou um aumento de 93% em relação ao mesmo período de 2023. Mais da metade da área devastada pelo fogo fica na Amazônia. A destruição equivale ao território do Rio Grande do Sul. Agora, se analisarmos o gráfico de queimadas dos últimos 14 anos, o que percebemos é que as piores queimadas do país aconteceram nos governos do PT, especificamente com a Marina sendo ministra do Meio Ambiente. E claro que não veremos artistas preocupados compondo músicas para salvar a Amazônia, como aconteceu no governo Bolsonaro. E isso se dá não só porque são militantes hipócritas, mas por conta de outro recorde. Lei Rouanet. Entre 2023 e 2024, a distribuição de dinheiro via Lei Rouanet totalizou 35 bilhões de reais, um recorde histórico. Nem mesmo os 2 anos de governo Temer e os 4 anos de governo Bolsonaro somados conseguem chegar perto da cifra que Lula distribuiu em 2 anos. Mas calma que os recordes não param. Estatais. As contas das estatais federais fecharam o ano com o maior rombo em 15 anos. De janeiro a agosto, o déficit chegou a 3,3 bilhões de reais. Se liga nessa tabela que mostra o faturamento das estatais nos últimos 12 anos. Como você pode notar, elas só obtiveram lucros nos governos Temer e Bolsonaro. Outro recorde simplesmente aterrador que o governo Lula bateu em 2024 foi o de moradores de rua, que aumentou aproximadamente 25%. Se em dezembro de 2023 havia 261 mil pessoas nesta situação, em 2024 esse número chegou a incríveis 327 mil. Essa informação é do levantamento mais recente divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. Este número, apurado em dezembro de 2024, é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, quando havia 22 mil pessoas vivendo nas ruas do país. Mas os recordes não param. Lembre-se, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sendo assim, vamos analisar a primeira ação do ladrão: roubar. Como a gente sabe, Lula e sua quadrilha foram responsáveis pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Estima-se que mais de 8 trilhões, não estamos falando de milhão nem de bilhão, estamos falando de 8 trilhões de reais que durante 13 anos foram surrupiados dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas. E agora os mesmos personagens voltaram à cena do crime. Como você deve saber, enquanto o governo aumentava impostos e criava novas taxas, o ex-advogado do PT, que repetiu 2 vezes no concurso para a magistratura, Dias Toffoli, suspendeu os pagamentos do acordo de leniência firmado pela Nova Nor, antiga Odebrecht, com a Operação Lava Jato no valor de 3,8 bilhões de reais. Com a correção monetária atualizada pela Selic, o valor da multa poderia chegar a 8,5 bilhões de reais ao final dos 23 anos previstos para o pagamento. Mas antes disso, em dezembro de 2023, Toffoli suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais que a JF dos irmãos Wesley e Joesley Batista aceitou pagar em acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Toffoli também concedeu à JF acesso à íntegra das mensagens apreendidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing. E em meio a toda essa promiscuidade jurídica, não podemos deixar de mencionar que a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, é integrante da defesa da JF. Isso sem falar do escândalo dos precatórios denunciado pelo Ciro Gomes, que até agora ninguém investigou. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse
pulso de bom pagador. Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Mas, continuando, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Vamos para a segunda ação, matar. Desde que subiu a rampa do Planalto, Lula cortou mais de 4 bilhões da educação e da saúde. Sim, da saúde. Tudo isso para ajudar a bancar milhares de parasitas que estão alocados em um governo mastodôntico que possui 39 ministérios completamente imprestáveis. Com o corte, não teve investimento para campanhas de prevenção contra a dengue, como acontece todos os anos. O governo também não enviou o dinheiro necessário para as prefeituras combaterem o mosquito de forma adequada, como é feito desde a década de 80. E para completar, o governo atrasou a compra dos imunizantes. Inclusive, o vagabundo se vacinou às escondidas na rede privada antes de começar a campanha do SUS. Em face desse descaso, o Brasil registrou um recorde assombroso de mortes por dengue. Em 2024, em 6 meses, foram registrados mais casos fatais do que nos últimos 7 anos. Eu quero dizer que a cara da dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e o Brasil o Presidengue. Tá aqui, ó, a cara da dengue no Brasil, para todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara do presidente Lula, que está assim promovendo, abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha que em pleno século XXI... Vamos analisar essa tabela. Em 2017, governo Temer, foram 180 mortes. Em 2018, 201. Em 2019, primeiro ano de Bolsonaro, foram 820 mortes. Em 2020, caiu para 583. E em 2021, caiu para 315. Daí, em 2022, foram registrados 1.053 casos fatais. Essa escalada é justificada visto que todas as atenções estavam voltadas para o Covid. Em 2023, primeiro ano de governo Lula, onde a Covid já estava devidamente controlada, os casos fatais continuaram aumentando, foram para 1.179 mortes. E em 2024, o Brasil alcançou a tenebrosa marca de 5.661 mortes. 5.661 mortes que poderiam ser evitadas se não fosse a péssima gestão do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E assim chegamos na última ação do ladrão, destruir. Como vimos, Lula está destruindo o meio ambiente. Mas o que de fato deve nos preocupar é a destruição que está sendo promovida na economia, que consequentemente acarretará na destruição da classe média brasileira. E é aqui que está a base para a consumação do seu projeto revolucionário, do golpe definitivo que mencionei no início do vídeo. Mas antes de nos aprofundarmos nos meandros desse plano maligno, é muito importante que você tenha em mente que nenhuma ditadura prospera se não tiver o monopólio da informação. É por isso que essa corja que tomou o nosso país de assalto quer a qualquer custo regulamentar as redes sociais, justamente para calar as vozes dissonantes. E a única forma de vencermos esse regime é impedindo que essas vozes sejam caladas. É por isso a importância de você apoiar o jornalismo independente, enquanto ainda houver um resquício de liberdade aqui nas redes sociais. E este canal depende de você para continuar em atividade este ano. Como você já deve saber, em 2022, justamente o ano das eleições, após Alexandre de Moraes se reunir com representantes das principais plataformas de redes sociais, este canal foi sumariamente desmonetizado. Na época, sem muitas explicações,
recebi um e-mail do YouTube alegando apenas que a desmonetização ocorreu porque promovo conteúdo nocivo. O fato é que desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo, nem de abordar assuntos delicados que poderiam me fazer perder de vez o canal. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, vamos ao plano maligno do criminoso que foi colocado na presidência da República. Bom, para que a economia do país fique saudável, com inflação controlada e juros mais baixos, o governo do ladrão precisa cortar gastos. Sabendo disso, o próprio governo propôs regras para controlar as despesas naquilo que ficou conhecido como arcabouço fiscal. Na regra proposta, o país ficaria com déficit zero em 2024, ou seja, as despesas não superariam as receitas. E em 2025 teríamos um superávit de 0,5%, o que é muito bom dada a conjuntura. No entanto, o governo não conseguiu cumprir a regra que ele mesmo propôs e assim anunciou que jogaria o déficit zero para 2025. Em meados de setembro de 2024, o mercado voltou a duvidar da capacidade do governo de cumprir suas promessas. Sabendo que não poderia dar um balão e mudar a regra de novo, o Tachad ficou por mais de um mês anunciando que apresentaria um robusto programa de corte de gastos. E assim o mercado criou uma nova expectativa. Mas de quanto seria esse corte? Bom, de acordo com o Prisma Fiscal, que é um relatório onde consultorias financeiras e bancos explanam suas expectativas, para atingir o déficit zero proposto, seria necessário um corte de 89 bilhões de reais em 2025. Só que em seu tão aguardado pronunciamento, Tachad anunciou um corte de míseros 36 bilhões de reais, uma cifra muito aquém da necessária para atingir o déficit zero. Depois disso, o dólar ultrapassou R$6. Batendo mais um recorde hoje, o dólar valorizou 5% contra o real, isso apenas desde o final de novembro. Foi quando o governo trouxe a público um decepcionante pacote de contenção de despesas. Claro, é um conjunto de fatores que ajuda a entender essa explosão do dólar, que vem ficando mais forte também lá fora. Mas um elemento central nessa explicação é a crise de confiança da capacidade do governo brasileiro de lidar com dívida pública, e isso é grave. O foco dos agentes econômicos não é mais se o Congresso aprova ou de que jeito o Congresso aprova o pacote para limitar crescimento de despesas. O foco agora está na sustentabilidade da dívida. Mas não é assim que Lula enxerga as coisas. Ele vê a subida do dólar como desproporcional. Para o governo, tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar. Lula, claro. Nesse raciocínio, ceder ao que os agentes econômicos esperam que aconteça, que é maior rigor na política fiscal, equivale a ceder ao adversário político. Dólar caro, inflação no topo da meta, expectativa de juros ainda mais altos, são consequências da política fiscal sobre as quais Lula tinha perfeita consciência. E como se não bastasse, na virada do ano, Lula anunciou uma medida provisória para dar reajuste a servidores públicos com impacto de mais de 17 bilhões de reais. Depois desse anúncio, o dólar bateu incríveis R$ 6,40. O dólar está em alta, mas por que isso afeta a vida dos brasileiros? Quando o dólar sobe, tudo que vem de fora, como eletrônicos e medicamentos, fica mais caro.
Além disso, muitos produtos no Brasil usam componentes importados, então o preço final também aumenta, elevando a inflação. O dólar alto também encarece os combustíveis. Quando os combustíveis ficam mais caros, o transporte de mercadorias também encarece. E, com o transporte mais caro, o preço de outros produtos, especialmente os que dependem de frete, sobe para o consumidor. A alta do dólar também reduz a oferta de alimentos dentro do Brasil, já que os produtores preferem vender internacionalmente para ganhar mais dinheiro. Com menos oferta, esses produtos acabam ficando mais caros para nós brasileiros. No fim, o dólar alto afeta a todos, e não somente quem viaja para os Estados Unidos. E não pense você que o Taxade vai cortar gastos para continuar bancando a hipertrofia estatal promovida por este governo. A ideia é continuar aumentando a arrecadação. A ideia é espremer ainda mais o brasileiro. O próprio Lula não esconde isso. Gente, esse cenário que o senhor coloca, tem esses números aí em comparação, mas assim, há uma evidência, é preciso cortar. O senhor disse que o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet vão apresentar isso para o senhor até o dia 22. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? Não. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Como você já deve saber, todos nós trabalhamos de janeiro até início de junho exclusivamente para pagar impostos. Exatamente, você trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e maio só para atender os caprichos do seu pior inimigo, o Estado brasileiro. O Brasil é um dos países onde mais se paga imposto no mundo. Aqui o rendimento médio é tributado em torno de 40%, incluindo impostos sobre renda, patrimônio e consumo. A título de comparação, os Estados Unidos tributam praticamente metade disso. Além disso, enquanto nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido a maior carga está sobre a renda, no Brasil está no consumo, o que prejudica diretamente os mais pobres. A reforma tributária que em 2023 foi aprovada no Congresso Nacional depois do governo bater todos os recordes na distribuição de emendas, não veio para você pagar menos imposto, tampouco para inverter essa lógica entre renda e consumo. Pelo contrário, você vai pagar mais imposto e a carga sobre o consumo será elevada à estratosfera. Todos aqueles que defendem essa reforma tributária se utilizam do discurso fajuto de que, apesar de não ser a reforma ideal, ela é necessária por conta da simplificação na cobrança dos impostos. Porém, nenhum destes mencionam o monstruoso aumento da carga para bens e serviços, que é simplesmente o setor que mais emprega no Brasil, o que significa que, além de uma eventual onda de demissões, poderemos ter uma sobrecarga nos serviços públicos. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isso aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Você percebe como está se desenhando o cenário perfeito para a eliminação da classe média e consequente ascensão de um regime totalitário sem precedentes neste país? Como eu não canso de falar,
Historicamente, a classe média é o nicho da sociedade que oferece maior resistência a projetos totalitários de poder. Nenhuma ditadura socialista pode se estabelecer no controle de uma nação sem primeiro esmagar a classe média. Veja bem, os pobres são comprados com o assistencialismo estatal. Os muito ricos, os banqueiros e metacapitalistas, fazem conluios espúrios com a elite governante. Já a classe média, que é quem mais se beneficia com o livre mercado e com o recuo do Estado, é um empecilho que precisa ser descartado. É justamente por isso que a primeira coisa que vai acontecer com o aumento no imposto sobre serviço é a migração de pessoas dos serviços privados para o público. Muitos que hoje pagam um plano de saúde passarão a usar o SUS. Pais que hoje pagam escolas privadas colocarão seus filhos em escolas públicas. Ou seja, a classe média, que em tese não deveria depender do Estado, passará a depender. O que muita gente da Faria Lima não entende é que levar o país à bancarrota econômica é um dos objetivos de qualquer partido de extrema esquerda. Hoje o Ministério da Economia é chefiado por um marxista que já confessou que não entende nada de economia. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Ou seja, o exponencial aumento dos gastos públicos e a suposta irresponsabilidade fiscal que ocasiona a alta do dólar são apenas meios de se chegar no objetivo principal, que é gerar ainda mais miséria para que o povo fique dependente dos auxílios sociais. Quanto mais brasileiros na pobreza e dependentes do governo, mais brasileiros votando na esquerda. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. O Brasil só não se tornou uma Venezuela até agora por conta da independência do Banco Central. Mas não só isso, a independência que foi exercida sob uma gestão técnica de Roberto Campos Neto, que não visava atender interesses políticos partidários. Campos Neto é um economista ortodoxo que inclusive foi eleito o melhor presidente de Banco Central da América Latina e do mundo. Foi através de sua gestão que o PIX foi criado. E sua dobradinha com Paulo Guedes fez que o Brasil fosse o país com a melhor recuperação econômica após a pandemia. No entanto, agora, quem assumiu a presidência do Banco Central é o indicado do Lula, Gabriel Galípolo, juntamente com 3 outros indicados do PT que também ocuparão cargos da diretoria da autoridade monetária. Bom, mas o ponto é que o golpe fatal que pode consumar os anseios revolucionários do criminoso que ocupa a presidência da República vai justamente depender da atuação de Gabriel Galípolo à frente do BC. Se ele resolver atender os anseios de Lula, a nova autoridade monetária vai baixar os juros de forma artificial e o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, ficarão por um breve período com uma falsa sensação de prosperidade por conta do aumento artificial do poder de compra. Isso fortaleceria Lula politicamente para tentar se reeleger em 2026 ou para emplacar um poste de sua escolha. No entanto, essa manobra levará o país à completa ruína, fazendo com que a inflação volte aos patamares dos anos 80 e 90 antes do Plano Real. A ideia do Banco Central independente é para que justamente ele seja gerido de forma técnica, evitando influências políticas populistas
que são sempre desastrosas para a economia do país. A Dilma, para se reeleger em 2014, baixou os juros na canetada. Isso fez com que ela ganhasse fôlego político para levar o pleito daquele ano. No entanto, em 2015, entramos na pior recessão da história. Em 2016, Dilma entregou o país com desemprego recorde, inflação galopante e com juros de 14% para justamente tentar conter a inflação que ela criou. Bom, os juros base está em 12,25% ao ano, mas Galípolo já indicou que irá subir em mais 2 pontos percentuais. Segundo o boletim Focus, os agentes financeiros esperam uma alta de até pelo menos 15% em julho. Assim, Gabriel Galípolo inicia sua gestão bastante pressionado por Lula e pelo PT. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi o principal alvo das críticas do governo Lula. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizia que ele fazia terrorismo para elevar ainda mais a indecente taxa de juros. Agora o Copom sinalizou que elevará os juros base nas 2 próximas reuniões. Diante disso, o que fará Gleisi? Vai acusar Galípolo de terrorismo? Ou vai encontrar um novo culpado? O fato é que se Galípolo de fato não ceder ao PT, baixando os juros na canetada e atuar de forma independente e ortodoxa, os planos do Lula vão por água abaixo e o PT, enfim, será catapultado do poder nas próximas eleições. O que temos que ter em mente é que o sistema é bruto e esfola o brasileiro, mas o sistema não se beneficia com a quebra completa do setor financeiro. O sistema não se beneficia em nada. Se o país virar uma Venezuela, o sistema precisa de dinheiro, muito dinheiro. Se não fosse assim, a Dilma não teria caído. Resta saber se Gabriel Galípolo será um pau-mandado do PT ou um pau-mandado do sistema. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui no comentário. Deixa aqui algum comentário para ajudar no engajamento do vídeo. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!